Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Meu nome é Pedro Vieira e hoje a gente vai conversar sobre a construção da sua vida financeira. Qual é o processo por trás da construção da sua vida financeira? Quais são os pilares aí que eu quero recomendar que você se comprometa em estudar esse ano, em aprofundar e talvez em revisar. Talvez você já tenha passado aí dessa etapa de construção da vida financeira, já esteja um pouco adiantado, você vai entender um pouco melhor nesse vídeo como é que você pode revisar, se os fundamentos ainda estão com a mesma saúde financeira que eles estavam há alguns anos atrás. Enfim, vai ser um vídeo bem útil, independente da etapa de vida financeira que você esteja. E antes da gente começar esse vídeo, eu estou muito feliz, eu tenho uma novidade para trazer. Mais tardar no domingo, a gente vai colocar aí um bate-papo de um grupo de estudo coordenado pelo autor do livro Construa Sua Independência em 180 Dias ou Menos. O autor do livro, tá aqui o nome dele, por coincidência é o mesmo nome que o meu, então eu já gravei esses vídeos já estão ficando preparados para você, eu estou muito feliz com o resultado deles. Esse livro daqui, para quem não sabe, o Construa Sua Independência em 180 Dias ou Menos, é um treinamento completo, um treinamento de base, um treinamento fundamental de educação financeira, onde você começa, a partir da sua essência, da sua singularidade, da sua personalidade, a entender o seu comportamento financeiro e apontar o seu nariz para onde você quer ir, alinhando sempre a sua caminhada com aquilo que você já é bom em fazer, já gosta de fazer, já faz naturalmente. Então, esse livro daqui era um treinamento que antes tinha um valor excessivo, a gente abaixou o valor dele para poder tornar esse aqui um curso de finanças acessível para você. Então, eu deixei o valor dele por R$14,50 e eu fico feliz que no domingo a gente vai colocar essa série comigo, compartilhando com você o que eu quis dizer em cada sessão desse livro aqui. Vale muito a pena, verifica se é para você ou não, para no domingo você já tá em dia aí, pelo menos com o capítulo 1. Show de bola? Vamos lá, cara, vida financeira e a construção de uma vida financeira. Quando você começa a compreender que a sua vida financeira ela é algo construído, você entende que você não simplesmente entra na vida financeira como se, olha, foi uma coisa que aconteceu assim que eu assinei a minha carteira de trabalho. Não, não é assim. Você já tem que lidar com o dinheiro e você já vai desenvolvendo percepções desse comportamento, dessas atitudes, da tomada de decisão financeira desde muito antes de você começar a lidar com esse dinheiro. E quando você começa a atingir a maioridade, ou então quando você arruma um emprego, é quando você começa a ganhar um dinheiro para que você seja responsável por ele. É interessante você entender que quando a gente fala sobre construção de vida financeira, a gente quer dizer que cada etapa você está não só solidificando o lugar de onde você veio, alargando mais ainda a base que já tinha sido construída, como também construindo a próxima base, que é o próximo chão que você vai pisar ali na frente. Então é interessante você entender essa construção como uma escadinha. Eu construí a base, eu vou para uma próxima base que eu mesmo construo e dela eu já vou ter acesso a oportunidades cada vez mais elevadas aí, seja no sentido que você quiser entender. Agora preste atenção, a quantia que você recebe, o primeiro salário que você recebe provavelmente não é igual à soma do segundo salário, nem é igual ao do terceiro, nem do quarto, nem do quinto. É interessante você entender que naturalmente você vai lidando com quantias diferentes de dinheiro. Podem ser maiores, como podem ser menores também em alguns casos, mas ciclicamente parece que existe uma lei universal aí que é imutável, que existem ciclos financeiros, principalmente na nossa própria vida financeira. Então, mais um ponto aí que você e eu temos que aprender a governar e identificar quais são os nossos ciclos financeiros, e esses ciclos financeiros podem ser vários. Mas é interessante a gente ficar ainda aqui na superficialidade do tema, abordando a quantia de dinheiro. Tem muita gente que fala assim, não, eu queria ganhar mais, eu queria investir para ter maior patrimônio, eu quero deixar um legado, ou então tem gente que quer, enfim, fazer uso de tudo aquilo que eles já ouviram falar, que os investimentos, que a multiplicação de renda, que o empreendedorismo pode fazer por eles, mas que também uma boa educação financeira pode fazer. E essas pessoas, elas sempre pensam em mais. Mais o quê? Mais do que tinha antes? Porque se eu colocar R$1, R$2 a mais é uma quantia maior, mas não, você pensa numa quantia consideravelmente maior. É importante você entender que nessa construção da vida financeira existem alguns pilares que vão te possibilitar ir galgando quantias maiores para você ter sob a sua responsabilidade. O primeiro pilar é você entender a posição de governador e não de proprietário. Um pilar que você precisa rever aí, se foi lançado fundamentalmente, se está sólido, é que você não é o dono do seu dinheiro, você não é o dono dos recursos que vêm para sua mão. Pelo contrário, você é tanto dono dos recursos que vêm para sua mão, quanto você é dono das capacidades e habilidades que você usa para adquirir esses recursos daí. E aí eu te pergunto, da onde vêm esses seus dons, suas aptidões naturais, suas ideias, sua imaginação, sua criatividade, da onde ela veio? A sua vontade, a sua intuição, a sua consciência, tudo isso daí pode fazer com que você venha ganhar dinheiro por causa do seu desenvolvimento nas suas capacidades e na sua forma de servir melhor.
Então eu desenvolvo meu potencial, desenvolvo a minha servidão e recebo um dinheiro. Só que esse dinheiro, ele não é seu. Ele tanto não é seu que você depois não pode reclamar dizendo assim, esse dinheiro é meu, mas agora ele está na sua conta. Então me devolve ele, por favor. Não, não é assim que funciona. Então o dinheiro não é seu. Você simplesmente gerencia ele, você governa sobre ele. Você tem que sair do papel de proprietário do dinheiro e ir para o papel de governador. Porque quando você vai no papel de governador, você começa a entender que existe uma vontade maior para ser feita com o seu dinheiro. Existem pessoas que você pode ajudar, existem pessoas dentro de casa, principalmente você, que você tem que se ajudar. Existem coisas que você tem que dar vazão para o dinheiro e coisas que você não tem que dar vazão para o dinheiro. Existem coisas que você vai receber o dinheiro e que você ao mesmo tempo vai receber a tentação para gastar aquele dinheiro, para você ser provado no próprio gerenciamento financeiro pessoal. Então, a primeira posição é você estar na posição de governador sobre o seu dinheiro e não de proprietário do seu dinheiro. Segundo ponto é você entender quais são as suas tendências naturais de tomada de decisão financeira, de movimentação financeira. Então, eu e você, nós temos algumas tendências, são coisas que nós fazemos naturalmente, sem precisarmos sermos tão estimulados para isso, já está muito habitual. Então, todos esses hábitos, eles vão gerando padrões de comportamento. O que são padrões? Nada mais são do que atitudes que se repetem frequentemente, dependendo da frequência que você está analisando. Então, você tem que entender e você tem que absorver exatamente quais são os seus hábitos, os seus padrões, as suas tendências de consumo ou de movimentação financeira. Quando você começar a entendê-las sem julgar elas como boas, ruins, devido, indevido, adequado, inadequado, muito ou pouco, que bosta ou que maravilha, não. Você vai parar para olhar elas simplesmente para coletar informações, depois organizar essas informações e depois otimizar, porque você vai pensar, tá, até aqui e daqui para frente. O terceiro ponto e pilar fundamental da construção de uma vida financeira é você entender o plano. Então, é um plano como um todo. O que significa isso? Existe todo um plano que vai desde a fonte de renda, da geração de renda, até a multiplicação desses recursos para poder aumentar a sua possibilidade e gerar ainda mais renda e alimentar a máquina. Existe um plano que tem vários passos. É importante você entender isso. Quais são essas etapas da construção da vida financeira? Por quê? Porque se você não entender que você tem que ter uma geração de renda, que ela é a primeira etapa, depois você tem o gerenciamento do dinheiro, onde você faz a repartição, como se fosse um coração bombeando sangue para o seu corpo. Você reparte ali o dinheiro para vários órgãos aí que precisam dessa nutrição de recursos financeiros e logo depois você faz o quê? Você analisa qual é a reação desses movimentos, dessa tomada de decisão, dessa repartição, dessa distribuição do dinheiro. Logo depois disso, do gerenciamento financeiro, você tem então quais são os seus recursos e as suas possibilidades. Por quê? Porque depois do uso do dinheiro é refletido quais são os seus recursos e suas possibilidades reais. Muita gente quer fazer com que uma coisa seja antes da outra. Eu acho até que você pode fazer isso para você se disciplinar melhor, mas eu acredito numa ordem natural das coisas. Eu acredito que a ordem natural das coisas é a ordem que as coisas te preocupam. Tem momentos que você tem que ser governador dessa ordem natural das coisas, tem momentos que é melhor você deixar que as coisas sigam naturalmente, mas você ali sempre bem consciente dos movimentos. Então, depois você tem os seus recursos e possibilidades, e então você tem o uso desses recursos e possibilidades para aumentar a sua entrada de dinheiro, a sua fonte de renda, que é o passo 1. Entendido isso, você tem o quarto e último fundamento, que é o quê? Que é a constância, que é a constância na aplicação, a constância na análise e a constância na otimização dos resultados que você vem tendo. Uma pessoa que não cresce é uma pessoa que em determinado momento da vida parou de se responsabilizar pelo próprio crescimento. E isso é real, seja de forma pessoal, emocional, mas também financeira. Se você quiser crescer financeiramente para poder custar mais financeiramente, para poder ter maiores somas de dinheiro sob a sua responsabilidade, você precisa entender todos esses pilares fundamentais que eu te passei aqui agora. São alguns deles, não são todos, mas entender como você se relaciona com esses pilares. Você ainda se vê como governador, ou como você ainda se vê como dono do seu dinheiro, ou só um administrador do seu dinheiro? Quais são os atributos que você ganharia se você começasse a parar para pensar no seu dinheiro como algo que você precisa administrar, e conforme você demonstra maior capacidade de administrar, maior quantia, maior soma de dinheiro vai vir para que seja administrado por você. O segundo pilar aí, fundamental, é você entender quais são as suas tendências, os seus padrões, os seus hábitos de movimentações financeiras. Enquanto você não tiver essas informações organizadas aí, você ainda não vai ter a capacidade de governar sobre si e fazer um uso do seu dinheiro que seja consciente dentro de movimentações financeiras que vão construir realmente a sua vida financeira, que vão construir os seus próximos passos, não algo que você só vai estar dando vazão à sua própria vontade, ao seu próprio impulso. A gente tem o nosso terceiro pilar, que é justamente o pilar sobre entender como funciona essa construção da vida financeira, fonte de renda, gerenciamento da renda,
renda, recursos e possibilidades e multiplicação desses recursos e possibilidades, o aproveitamento desses recursos, dessas possibilidades para gerar mais fonte de renda e por aí vai. E em último lugar, eu esqueci. Em último lugar, a aplicação constante, a análise constante, a otimização constante de todos esses processos. Eu estou preparando um treinamento para você, eu vou deixar ele com preço bastante acessível, para a gente conversar sobre o que você faz do zero até se preparar para o primeiro investimento e dar o primeiro investimento na prática ali. Eu acho que falta muito no Brasil essa base de o que eu faço para me preparar para começar a investir, esse gap do mercado aí. Não tem como, você ganha dinheiro e já tem alguém ensinando para você alguma técnica de investimento, algum santo grau de investimento. Chega a hora de você preparar a sua vida financeira e aumentar a sua capacidade de tomar decisões de investimento melhores desde o ponto zero, porque dessa forma você já vai estar construindo a sua base aí, fundamental para começar a investir, e financeira também. Vai estar sendo bem técnico, vai estar sendo bem específico esse treinamento. E se você quiser se inscrever na lista de espera para esse treinamento, basta clicar no link que está aqui na descrição, beleza? Do zero ao primeiro investimento, já está saindo para você na semana que vem, então entra na lista de espera aí, porque quem sabe você consegue até com preço promocional. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.